Olá, eu sou o professor Enes do curso de Primeiros Socorros. Bom, gente, o que a gente precisa saber sobre primeiros socorros em casos de hemorragia? Primeiramente, a gente precisa entender o que é uma hemorragia, a classificação dessas hemorragias, porque cada uma tem uma classificação específica, e como que você deve agir em cada tipo de hemorragia e o que não fazer em caso de hemorragias, né? Que eu já escutei algumas histórias de alguns alunos que falaram sobre colocar açúcar, colocar sal com água para estancar o sangue, e isso, assim, esse conhecimento empírico a gente meio que questiona, porque não existem indícios científicos para que isso vai melhorar ou não o processo de coagulação sanguínea, tá, gente? Então, muito cuidado com essas situações que você acaba tentando ajudar e, em vez de ajudar, atrapalha, tá bom? Então, a gente precisa primeiro entender o que é hemorragia. A hemorragia é a perda de sangue, pode ser através de um corte, pode ser através de um trauma, que a gente chama de ferida traumática, e ele pode acontecer também por motivos naturais, por exemplo, no nariz, na boca, no ouvido. Então, essas hemorragias elas vão ocorrer quando esses vasos sanguíneos eles podem ser rompidos, tá? Acontece um rompimento de um vaso sanguíneo e com isso pode acontecer uma hemorragia, tá? O que acontece? A gravidade dessa hemorragia, ela é medida pela quantidade e rapidez que o sangue é perdido, dependendo do local. E o principal risco que a gente avalia na questão da hemorragia é o choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico ele pode ser causado numa situação clínica em que o corpo vai ficar sem sangue suficiente para fazer o quê? Para fazer a irrigação dos vasos sanguíneos. E isso pode levar um paciente à morte. Por quê? A gente sabe que a gente precisa de uma quantidade de sangue específica para quê? Para fazer a manutenção dos órgãos, para fazer a troca gasosa, para o coração poder trabalhar da maneira correta e levar esse sangue para todos os órgãos essenciais do nosso corpo. Cérebro, rins, fígado, coração, pulmões e assim sucessivamente. E a intervenção rápida que a gente vai fazer durante esse processo é o principal objetivo, que é o quê? É diminuir a perda desse sangue até que a vítima seja atendida pelo serviço de emergência. E isso a gente consegue impedir que aconteça o choque hipovolêmico, certo? Vamos lá. Quando a gente fala de classificação de hemorragias, nós temos padrões de classificação, que pode ser quanto à origem dessa hemorragia, pode ser uma hemorragia interna e pode ser uma hemorragia externa. Então, essa hemorragia interna ou externa vai depender de como ocasionou esse processo. E aí, quanto à lesão, que também pode acontecer o quê? A hemorragia capilar, hemorragia nervosa, hemorragia venosa e hemorragia arterial, certo? Por quê? Porque dentro dessas classificações das hemorragias, nós temos o quê? A interna, que é o quê? Acontece quando o sangue não é visível. Ou seja, você começa a ter um acúmulo desse sangue dentro das cavidades do corpo, principalmente nas cavidades como crânio, tórax, abdômen e entre outras. Pode ocasionar em qualquer parte, em qualquer cavidade do nosso corpo, tá? E essa hemorragia interna, o que vai acontecer? Vai acontecer esse acúmulo de sangue em determinada parte específica. E como é que você vai fazer para detectar essa hemorragia interna? É bem complicado, porque você precisa avaliar sinais e sintomas. Porque a situação desse trauma e a compreensão de como ele ocorreu, que ele vai indicar o quê? A existência de uma hemorragia interna. E para isso existem sinais indiretos, que eles também podem ser usados como um alerta para a pessoa e para a ocorrência desse tipo de hemorragia, certo? Bora lá. Numa hemorragia interna, o histórico do trauma, que pode ser um trauma forte, pode ser na região da cabeça, do tórax, do abdômen, entre outras regiões, já é um alerta para o risco dessa hemorragia. E os sinais indiretos que você pode avaliar está relacionado aqui aos sinais vitais. Por exemplo, um pulso rápido e fraco, uma pele um pouco pálida, fria, úmida, a pessoa pode sentir fraqueza, tontura, confusão mental, sede e a respiração pode ficar um pouco mais acelerada. Então a gente precisa avaliar o histórico do trauma, como aconteceu o acidente, em que local aconteceu o acidente e os sinais indiretos que são os sinais vitais.
para avaliar se esse paciente corre um risco de hemorragia interna ou não, certo? E como é que você vai agir nessa hemorragia interna? As hemorragias internas, elas são mais difíceis de ser detectadas, né? Por isso, quando a gente suspeita que está acontecendo algo com o paciente em relação à hemorragia interna, você precisa manter a calma, que é imprescindível para quem trabalha com primeiros socorros ou para quem vai prestar os primeiros socorros. E imediatamente você vai chamar o serviço de emergência, né, que é o SAMU. Liga para o 192, explica o que aconteceu. E aí você vai fazer o quê? Enquanto o SAMU se dirigir até ao atendimento, você vai tentar manter aquela vítima consciente e não oferecer nenhum tipo de alimento ou água para ela. Não esqueça, não ofereça nenhum tipo de alimento ou água para qualquer paciente que tenha um trauma, tenha uma hemorragia, tenha qualquer sintoma específico, porque você pode atrapalhar o quadro clínico dele e acabar trazendo uma piora para esse quadro clínico. Então, assim, quanto mais rápido acontecer esse processo de atendimento, maior a probabilidade de salvar a vida desse paciente, tá? Então, identificou uma possível hemorragia, um possível trauma, avaliou que tem uma diferença ali nos sinais vitais, já tenta ligar logo para o serviço de atendimento para ele ser socorrido o mais rápido possível. Na questão das hemorragias internas, a hemorragia externa, ela é muito fácil de ser identificada. Por quê? Porque esse sangue vai ser eliminado para o exterior do nosso organismo. Então você consegue visualizar aquela hemorragia externa. Ela é mais fácil de se identificar, né? Porque todo mundo consegue ver o sangue. Então, mesmo quando a abertura desses vasos ocorrer em órgãos internos, o sangue ele é conduzido para o meio externo, né? Através da boca, do nariz, do ouvido. Então, a gente tem que ter cuidado de onde o sangramento vem, porque aí tu consegue avaliar de que forma foi ocasionado esse tipo de hemorragia. E aí a gente tem um fato importante também, que a gente pode diferenciar pelo tipo de vaso lesionado, que ele pode ser arterial, pode ser venoso, pode ser capilar. E essa questão do local que foi ocasionado está atrelado ao tipo de hemorragia que pode ser causado, tá? Porque há uma coloração diferente na questão sanguínea. Dependendo do vaso que foi lesionado, existe uma coloração específica, certo? Aí vamos lá. Se foi uma lesão arterial a gente sabe que quando a gente fala de artérias são grandes vasos, então a perda de sangue vai vir com grande pressão, o sangue é um sangue vermelho vivo e é um tipo de hemorragia um pouco mais grave, tá? Então tem que ter bastante cuidado com os tipos de hemorragia que a gente chama de classificação com tal tipo de vaso, né? Se foi o sangue venoso, são grandes vasos, mas a perda de sangue é com uma pressão bem menor, porque ela pegou uma veia. Então é um sangue vermelho escuro e ele é menos grave. Quando é só um capilar, que é um pequeno corte, é uma perda de sangue pequena, é um vaso de pequeno calibre na superfície do corpo, então é bem mais tranquilo ainda para você conter esse processo da hemorragia, certo? Então, o que você vai fazer durante uma situação de hemorragia externa? Primeiro, a hemorragia externa, como eu falei, é facilmente você detectar. Por quê? Você vai precisar fazer o quê? Estancar o mais rápido possível aquele fluxo sanguíneo. Mas como sempre, e eu não canso de falar em qualquer situação de primeiros socorros, você precisa manter a calma. Se de repente tiver algum objeto estranho ali naquele local, não retire, de forma nenhuma. Você precisa aguardar o socorrista, tá? E ligar imediatamente para o serviço de emergência. Como na hemorragia externa, na interna e na externa, você precisa acionar o serviço de emergência. Por quê? Porque você não sabe a gravidade desse problema. Então, existem algumas técnicas que a gente pode utilizar para conter esse sangramento, tá? Fazer uma pressão direta no local do sangramento com um pano limpo e segurar ali até o sangue estancar. Se o pano limpo encharcar com sangue, você não deve retirar de cima da ferida, tá? Ou do local. Você vai colocar outro pano por cima, porque senão você acaba prejudicando o processo de coagulação, certo? E aí, existem muitas perguntas sobre isso. E torniquete? O que é o torniquete? Gente, o torniquete
ele só pode ser utilizado em último caso. Por quê? Quando uma hemorragia é muito grave, ou então quando acontece algum caso de amputação de membro, e alguma da tua outra técnica falhar, que tu pode fazer essa pressão de local para tentar ajudar a coagulação, se você não conseguir, aí sim você deve usar o torniquete, tá? Que a gente pode chamar de torniquete ou garrote. E aí o que você vai fazer? Você vai amarrar um pano limpo com um nó simples acima desse ferimento, tá? E aí você vai enrolando firmemente ele 2 vezes. Você vai pegar o que? Um bastão, vai colocar sobre esse nó. E aí você vai torcer esse bastão gradativamente até estancar esse sangramento, tá? E marque o horário que você aplicou esse torniquete, porque a gente sabe que no processo de torniquete você pode causar uma perda de circulação sanguínea. Então a gente sabe que se tem perda de circulação sanguínea, não tem o quê? Não tem oxigenação e não tem levada de nutrientes para o órgão. Então aquele órgão pode necrosar, pode até mesmo infeccionar, dependendo do contato dele com o meio externo ou com algum material, objeto ou um pano que esteja contaminado, tá? Certo? Torniquete só em último caso. Além dos tipos de hemorragia, você pode ter também sangramento nasal. Como é que você age no sangramento nasal? Muitas das pessoas mandam a pessoa virar a cabeça para trás. Não deve, tá? Você deve fazer uma pressão direta no local com um lenço ou uma gaze ou um pano que você tiver. Você deve manter a cabeça na posição neutra ou ligeiramente inclinada para frente, tá? E fazer a pressão para estancar aquele sangramento. Não pode assoar o nariz. Por favor, não assoe o nariz porque você precisa ajudar a coagulação. Então, continua respirando pela boca, tá? E se a pessoa continuar sangrando, você pode aplicar uma compressa de gelo na base do nariz, tá? Se não parar esse sangramento, que geralmente sangramentos nasais são bem rápidos, você deve se dirigir imediatamente ao pronto-socorro, correto? Na questão de sangramento no ouvido, como que você deve agir? As causas mais comuns de sangramento no ouvido são ferimentos devido a algum objeto pontiagudo, ou algum cotonete, ou grampo, ou qualquer infecção, alguma pancada forte na orelha, alguma fratura de crânio. Então, existem várias variações que podem ser relacionadas até à pressão atmosférica. Tem pessoas que às vezes viajam de avião e podem fazer um sangramento no ouvido, tá? Isso está relacionado ao voo, a mergulho, a algum tipo de explosão, são mais fatores ambientais, tá? Então você deve sempre manter o repouso e fazer compressão no local externa e procurar atendimento médico na questão de sangramento no ouvido, tá? Porque o sangramento no ouvido, se não foi feito por algum objeto pontiagudo, ele pode vir de alguns locais específicos e pode ser algum problema maior, tá? E o que você não deve fazer de forma nenhuma em uma hemorragia como eu acabei de falar anteriormente, não retirar o objeto que esteja encravado no local da hemorragia, porque esse mesmo objeto pode estar contendo ali esse sangramento, tá? Principalmente em questão de empalamento, quando algum objeto perfura a pessoa e aquele objeto fica lá, você não deve mexer. Não é recomendado lavar a ferida de forma nenhuma, o local onde está tendo a hemorragia, e não forneça água ou comida para a pessoa, tá? Então, deixo aqui meu muito obrigado e até a próxima aula.